Olá, pessoal! Estamos em mais um Conexão SM aqui no JDU Notícias. Espero que esse conteúdo faça sentido para vocês. Vou falar sobre algo muito interessante, chamado A Vida no Piloto Automático. Você realmente sabe ou lembra o que é essencial para você? Meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra e, como vocês têm visto, eu sempre gosto de falar sobre qualidade de vida. E o que eu mais observo atualmente é realmente as pessoas vivendo no piloto automático. Você com certeza em algum momento da sua vida já viveu. E esse assunto a gente tem repetido muito porque tem sido uma queixa muito frequente das crianças. Então, olha, se conecta aí, levanta a mão quem está vivendo, quem já viveu, quem conhece pessoas que estejam passando por isso. Eu sempre falo que viver é uma arte que poucas pessoas conseguem conquistar. É como qualidade de vida. Elas estão intimamente ligadas, porque a massa da humanidade passa sobrevivendo. Isso é o piloto automático, né? Em alguns momentos parece que está tudo bem, e se for por determinados períodos, realmente está tudo bem. Mas isso de ser consciente, se perceber e tomar as rédeas da própria vida, isso é maravilhoso. Mas poucas pessoas têm conseguido. Nós observamos um efeito que pós-pandemia, isso tem ficado mais difícil. As pessoas fogem por diversos motivos. Eu falo que correndo ou fugindo. Será que você está correndo ou será que você está fugindo? Eu brinco com todos os meus pacientes que quando nós estamos bem, nós estamos na paz da correria. É uma sensação boa de paz e a gente está correndo porque a vida é sempre movimento e movimento traz energia, traz vida, faz a vida ter sentido. Mas muitas pessoas não vivem só correndo na rotina ou estão se sentindo bem. Eu falo que muitas pessoas vivem fugindo. Isso é entrar no piloto automático, fugir muitas vezes sem saber do que, da onde, sem saber para onde quer ir, para onde quer chegar. Então, vou repetir a pergunta: você tem conseguido sobreviver ou viver? O fato é, se você não está conseguindo viver ainda, você pode conquistar isso. Todos nós podemos, na verdade. Basta você se dedicar e, principalmente, você conseguir observar. O que faz com que a maioria das pessoas, cada um com seus determinados motivos, mas o que faz com que a maioria das pessoas vivam no piloto automático, sem se dar conta do que estão fazendo, né? Porque, como eu falei, nós podemos escolher se nós seremos protagonistas na nossa própria história ou se nós seremos coadjuvantes. Isso é ser consciente. Então, ser consciente é você ter atitude, porque o fato é, na vida, se você não tiver atitude sobre as suas coisas, você será empurrado ou puxado. E você pode escolher enquanto adulto. Diferente das crianças, todos nós temos o poder das nossas escolhas, de escolher as nossas escolhas. E uma das coisas que eu observo muito que as pessoas também prejudicam e fazem com que elas vivam no piloto automático é esperando soluções mágicas, serem salvas por algo, por alguém. Então acredite, enquanto adulto, somente você pode te tirar dessas dificuldades, somente você pode saber o que é essencial para você. Porque, claro, como nós somos únicos, a individualidade é algo muito bonito e cada pessoa considera algo importante. O que faz com que a maioria das pessoas, realmente vivam nesse piloto automático. E você, pare para pensar quais dessas características fazem parte da sua vida, né? É uma rotina exaustiva, você precisa trabalhar muito, porque todos nós precisamos trabalhar. O trabalho faz bem, é importante, é imprescindível, todos nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o nosso prolabore, nós precisamos nos organizar. Mas quando a gente consegue trabalhar e juntar o amor ao trabalho, isso deixa a rotina muito menos exaustiva. Será que você está no piloto automático também porque a sua rotina está exaustiva? Porque você está fazendo muitas coisas, principalmente atreladas ao trabalho, que nós passamos muito tempo, que você não se identifica? Esse realmente é um dos principais motivos que fazem as pessoas não parar. De novo, quando nós fazemos o que a gente gosta, o trabalho fica muito mais leve e a rotina fica muito exaustiva. Mas nós precisamos, de repente, parar. Parar, recomeçar, reorganizar. Se está tudo muito fora do lugar, né? É um assunto que a gente vem comentando, que acontece muito, é o burnout.
as pessoas fazem mais do que elas gostariam, né? Uma combustão, é a pessoa em combustão ali em vida. Então a rotina exaustiva tem feito você entrar no piloto automático ou tem sido o excesso de estímulos e distrações? Muitas pessoas ficam muito tempo, inclusive nas redes sociais, e isso faz com que muito do tempo delas, como já foi ocupado, as obrigações fiquem muito comprimidas e elas precisam fazer o que é preciso ser feito de forma muito corrida. Será que você também se identifica? Eu falo que as telas elas são muito sedutoras e as telas têm feito a massa da humanidade sobreviver. É extremamente viciante, né? Estudos falam, né? Por exemplo, TikTok é algo que causa um vício gigantesco, porque é tudo muito rápido, tudo muito intenso, e nós temos a tendência a gostar desses estímulos. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o modo sobrevivência ativado. Então, acordar, tomar café ou não, já sair para o trabalho, trabalha, com a função de pagar conta, de trazer comida para casa, mas sem muitos estímulos. O modo de sobrevivência ativado acontece principalmente quando falta propósito na vida das pessoas, sabe? Será que isso está acontecendo com você? Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso, sobre a importância do propósito na vida das pessoas. Então, esse também é um dos principais fatores que atrapalham as pessoas. Elas entrarem no modo sobrevivência tem muito a ver com o modo piloto automático. Mas ele faz parte, sabe? Falta de autoconhecimento. A falta de autoconhecimento, ela faz com que as pessoas entrem, porque elas não percebem. Será que você tem percebido que você nem sabe o que é importante para você, o que você tem feito? Nós só sabemos aonde nós queremos chegar quando nós nos conhecemos. As empresas atualmente, elas também exigem muita produtividade. Já foi muito pior, né? O trabalho, no geral, já foi muito desumano. E você precisa, muitas vezes, cumprir metas, e as empresas precisam cumprir meta, porque cada vez mais, realmente, a competitividade aumenta o número de pessoas, aumenta o número de empresas, e isso faz com que as pessoas entrem nesse piloto automático, a necessidade de produtividade, a necessidade de crescer nos cargos, a busca por melhor qualidade de vida atrelada a maior prolabore, a melhores salários. A falta de conexão entre as pessoas também faz com que as pessoas entrem no piloto automático. Então, pessoas que não têm muitos vínculos, que têm dificuldade de relacionamento, que têm dificuldade de comunicação, elas acabam tendo uma tendência maior a entrar no piloto automático. Será que isso tem acontecido com você? Um outro motivo extremamente importante é a fuga das dores. Esse talvez seja um dos mais importantes, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa entra ali na pressão por produtividade, isso faz parte do dia a dia, da vida, tem que saber organizar. Agora, a fuga das dores, como as pessoas entram nesse funcionamento para fugir das dores. Eu gosto muito dessa frase, né? Que por medo de enfrentar a dor, não encontro amor. Mas, na verdade, essa frase também vale para outras situações. Por medo de enfrentar a dor, não encontra qualidade de vida. Por meio de enfrentar a dor, não vive na luz e sim na escuridão. Todos nós vivemos melhor e mais em paz a partir do momento que nós nos conhecemos. E para que a gente se conheça é imprescindível. Eu falo que um bom tratamento, um bom autoconhecimento, ele vai fazer com que, naturalmente, inúmeras vezes a pessoa oscile entre o céu e o inferno. Essa é uma frase muito pesada, mas é assim, todos nós temos luz e todos nós temos sombra. Temos medos, inseguranças, raiva, ódio. Eu gosto dessa expressão, quem tem raiva é cachorro. Nós, seres humanos, muitas vezes temos ódio. Algumas pessoas ficam incomodadas com essa palavra e ela é um pouco pesada, mas é sim verdade. Enquanto humanos somos todos animais, mas animais instintivos com a possibilidade de reflexão. Isso faz toda a diferença. Você realmente pode fazer a diferença na sua vida, acredite. A força que absolutamente todos nós precisamos está dentro de nós. Você precisa acessar encontrar a sua força. Porque enquanto você olhar com desamor para você, que é uma queixa muito comum hoje em dia, o nível de exigência das pessoas está muito alto. E com esse nível de exigência, a pessoa está sempre se sentindo muito inferior a todo mundo. Esse é um jeito de não enfrentar as dores e entrar nesse tal de piloto automático. Esse tal porque é um tal que invade a vida da maioria das pessoas.
Se você não está conseguindo entrar em contato com o que é essencial, com o que te faz bem, eu te garanto, você está vivendo nesse modo piloto automático. E o que acontece? Isso é muito desgastante para o corpo, isso não traz qualidade de vida. Por quê? Porque o tempo inteiro o corpo está num sistema de fuga-luta. Nós temos uma liberação contínua de cortisol, e o cortisol continuamente sendo liberado, ele é muito agressivo para o corpo. Ele é extremamente importante e necessário para os episódios de fuga e luta. Agora, alguém que vive constantemente com o corpo funcionando para um sistema de fuga e luta, vocês já imaginaram o estresse e o desgaste desse corpo? Nós observamos, não sei se está acontecendo isso com vocês ou com familiares, o quanto as pessoas envelhecem muito precocemente. Porque elas envelhecem precocemente? Porque está tendo uma agressão muito grande no corpo delas. É claro, gente, tem genética, tem várias outras coisas. Mas se a pessoa não está com alimentação regular, sono organizado, na medida do possível, né? Não tem mágica e não tem perfeição. Exercício físico ou a saúde mental não está boa, a saúde física, não tem jeito. O processo de apoptose das células é muito mais rápido, né? De morte celular, e isso causa envelhecimento. Então, o envelhecimento está atrelado à apoptose das células. As células vão morrendo, envelhecendo, e é isso que acontece. Tem muitas células nossas que não são renováveis. Além, claro, da idade, do tempo que vai passando. Então, você que vem vivendo com esse sistema de cortisol o tempo inteiro, como se ele também estivesse no automático, isso é extremamente desgastante. Você já parou para pensar o que é essencial para você? O que você busca nessa vida? Será que você está vivendo nesse piloto automático? Por quê? Lembre-se, todos nós em algum momento, ou até vários momentos, entramos nesse modo de piloto automático aí ativado, mas nós precisamos sair dele, porque nós temos que viver em torno do que é essencial para cada um de nós. Existem estudos, né? Como eu falei, para cada um a individualidade é muito grande. Amor, conexão. Será que é amor que você busca? Será que é amor que é mais importante? Eu gostaria que vocês elencassem, pensassem, anotassem, pensassem em voz alta, falassem em voz alta ou pensassem o que é importante para vocês. Parem esse minuto e reflitam sobre isso. Lembre-se, nós somos animais com possibilidade de reflexão. Vocês estão buscando amor? Vocês estão buscando segurança? E lembre-se, segurança mesmo, nós podemos buscar em nós. Nós não podemos esperar do outro. Se você está esperando que o outro te dê aquilo que o outro não pode dar, porque ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos deixar totalmente seguros, não existe isso. Isso está tudo dentro de nós. O que é essencial para você é saúde? Será que você realmente tem cuidado da sua saúde? Se a sua saúde é essencial para você? Cuidar da saúde física, emocional, espiritual é imprescindível, mas você tem conseguido destinar um período do seu dia, da sua semana, para cuidar da sua saúde? Se isso é essencial para você e você não está conseguindo levar isso em consideração, qual tem sido o sentido da sua vida? Que é o propósito, né? O que te faz levantar da cama? Todos nós precisamos de propósito. O propósito, ele nos move. O propósito tem muito a ver com espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com religião somente, tem a ver com as coisas que você acredita. Qual será que é o seu propósito? Na última semana você parou para pensar nisso? Porque se você levar em consideração o seu propósito, acordar de manhã mesmo quando você está cansado, sabe quando a gente dorme ali meia-noite, 1 da manhã e tem que acordar 5, 5h30, 6, cada um no seu horário, e você fala, nossa, queria ficar deitado. Porque, gente, todos nós, em algum momento, a gente está cansado, ou vários momentos. O que faz diferença de pessoas que conquistam seus objetivos e que vivem o que é essencial, são aquelas que brigam com elas inúmeras vezes. Nós precisamos brigar com a gente. Então, se você está cansado, e muitas vezes você precisa agir, você precisa agir. Eu sempre falo, a nossa mente está aqui, a cabeça está aqui, o coração está aqui. Não é por acaso, nosso corpo é uma máquina perfeita, o funcionamento do universo é muito bonito e não é à toa que isso acontece. Tem muitos momentos que a gente tem que levantar, a constância faz toda a diferença na vida. Para você conquistar o que é essencial para você, não tenha dúvida, você precisa de hábitos saudáveis, você precisa ter constância. Será que você tem feito essas coisas, inclusive para se sentir livre, para ter tempo de qualidade, para que a gente conquiste o essencial, se sinta livre, tenha tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, com o que a gente gosta de fazer? Todos nós precisamos nos esforçar e todos nós precisamos pagar um preço. Eu fico observando que muitas pessoas têm dificuldade em pagar o preço. Tornem-se protagonistas da sua própria vida. De novo, se você não for o ator principal, alguém vai fazer escolhas para você.
E não se esqueçam de algo extremamente importante, para que a gente não viva no piloto automático, ou para que você volte a pensar no que é essencial para você, dizer não é extremamente importante. Limite é o outro vértice do amor. Não existe qualidade de vida, não existe viver o que é essencial, não existe viver o que é propósito, se não existir limite. Os seres humanos, muitas pessoas têm facilidade com querer acumular, né? Por medo de ficar sem. Esse é uma outra coisa que faz com que as pessoas vivam no automático também. Elas vivem muitas vezes acumulando e não sabem nem o quê. Muitas vezes até contas. Sabia que tem algumas pessoas que precisam acumular, inclusive contas? Isso tem a ver com muitos traumas da infância. E traumas da infância, nem todo mundo tem que se tratar, gente. Quem tem que se tratar? Mesmo aquelas pessoas que estão sofrendo. Se você está sofrendo, é muito interessante que você procure tratamento. Se você não está sofrendo, tudo bem. Não está sofrendo muito, né? Sofrimento faz parte aí da vida das pessoas. Mas pare para se perceber. Se você tem conseguido fazer isso sozinho, ótimo. Pare para olhar o que é essencial para você. Aprenda aceite que os limites são imprescindíveis para a qualidade de vida, que os excessos escondem as faltas, que você pode organizar a sua vida do jeito que você decidir e escolher. Acreditem, vocês são capazes. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fizer, compartilhem. E até o nosso próximo podcast. Tudo de bom para vocês e tentem sair do piloto automático. Vida é movimento. E todos nós temos a possibilidade de nos movimentar, desde que possamos acreditar nessa possibilidade. Tchau! Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.